São 3 Incoterms que você precisa saber. Quem paga o quê, né? E por que você precisa saber desse Incoterm? Eu costumo dizer que o Incoterm é uma condição comercial de fornecimento. Então, você fez o seu desenvolvimento, chegou a hora de fazer a sua primeira importação, e você tem que, como se diz, você precisa fazer agora o fechamento de câmbio para o pagamento. Nesse momento, você precisa definir qual a condição comercial que você tratou, né? Assim, além da forma de pagamento, o sinal, mas tem 30, 70, ou 50, 50, 100% adiantado, depende do tamanho do seu pedido, né? A condição de embarque desse material. Então, EXW, que é o Ex-Works, ou EXW, que é o Ex-Works, você acaba pagando tudo. O que isso significa? Significa que você comprou esse material, ele está no galpão, na fábrica do seu fornecedor, e você precisa tirar esse material da fábrica dele e levar para o porto. Esse custo e essa operação é você quem paga, né? Então, se você tem um agente de carga local, né, ele vai cobrar isso de você e você vai ter que fazer o pagamento de alguma forma, ou via câmbio, ou vai encontrar de algum jeito de fazer esse pagamento. É que ele vai querer receber esse valor, que é o serviço dele, que é o picking. Ele vai lá no material, pega esse material lá na fábrica e leva para o porto, né? Aqui eu ponho que tem mais risco, porque você não sabe quais são as condições de transporte que estão sendo contratadas lá. Ao passo que, se você contrata a FOB, que é a situação seguinte, você paga o frete principal mais as taxas, né? E quem manda o material para free on board, né? Ou seja, livre já para poder embarcar, é o fornecedor. Então, geralmente, o fornecedor ele faz uma boa negociação local, ele conhece empresas que têm um bom serviço de coleta e transporte e tem preços acessíveis, ele vai pagar por isso, claro que ele vai repassar para você no seu custo. Então, o preço que você tem no Ex-Works é muito menor, é um pouco menor que o preço do FOB, e em relação também ao CIF, que é a condição seguinte. O preço CIF, o fornecedor organiza tudo, desde a origem até o destino, até o porto aqui. Vamos supor, você vai carregar lá na China, no porto de Qingdao, lá em cima, mais para o norte. Você sai lá, o material sai lá de Qingdao e vai chegar aqui em Santos. Então, ou no porto da cidade onde porto mais próximo da cidade onde você se encontra. Ele coordena isso tudo até a chegada do porto. Do porto para frente, as taxas já são suas, né? Então, a dica que eu dou aqui dessas três condições, você tem aqui a melhor, que é a FOB. Isso a gente está falando do embarque marítimo. O embarque aéreo muda um pouco as siglas, mas o conceito é o mesmo, né? Então, assim, você tem que fazer a coleta e o material, se for no caso de um XW e tal, mesma coisa. Mas, assim, o melhor é o FOB, por quê? Essa perna entre a fábrica e o porto fica por conta do fabricante. E ele fica responsável pela carga. Então, se o caminhão capotar no meio do caminho, ou a carga sofrer uma avaria, é de responsabilidade dele, não sua. Ao passo que, se você contratar a Ex-Works e tiver que fazer esse picking, se o material sofrer alguma avaria, desde que você não coloque o seguro, o prejuízo é todo seu. E aí, como você tem a distância aí no meio, entre o Brasil e a China, você precisa ter um bom canal ali para poder te ajudar nessa negociação, nesse tipo de problema. Então, o que tem menos risco é o FOB.